Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio de Góes Pitelli e hoje eu vou desmistificar um pouco a respeito do seguro de responsabilidade civil profissional médica e profissionais da saúde, também conhecido como RCE médico e vulgarmente chamado de seguro de erro médico. O primeiro ponto que é importante saber é que existem diversas reclamações por erros de profissionais da saúde chegando aos conselhos profissionais e ao judiciário todos os anos, mas a grande maioria delas sequer é confirmado que de fato houve um erro por parte do profissional. Isso não quer dizer que o profissional não teve prejuízos com essa reclamação, e é disso que nós vamos tratar. Uma questão muito interessante do seguro profissional de responsabilidade civil é que ele é uma ferramenta muito eficiente na proteção patrimonial. E eu vou explicar como. A partir do momento em que um paciente entende que foi vítima de um erro médico, da enfermeira ou do dentista, ele efetuará uma reclamação perante o seu conselho profissional. Além disso, ele pode ingressar com uma ação na esfera civil ou criminal. O profissional da saúde necessariamente precisará contratar um especialista para sua defesa, e normalmente o custo deste especialista não é barato. Existem também prejuízos relacionados às custas processuais de defesa e também para a elaboração de laudo técnico pericial e assistente técnico. Todos esses custos podem ser reembolsados ao profissional caso ele tenha uma apólice de seguro responsabilidade civil médica ou profissionais da saúde. Além disso, existe um risco chamado judiciário, que é basicamente a possibilidade de um médico ou um profissional da saúde ser condenado mesmo não tendo cometido nenhum erro. Isso pode acontecer por equívocos na interpretação pelo julgador dos laudos periciais produzidos durante o processo. Afinal de contas, os juízes e desembargadores que julgam estes processos não são médicos e certamente vão ter dificuldades em compreender termos técnicos, o que pode causar uma condenação equivocada. É importante deixar claro que o direito, assim como a medicina, não é uma ciência exata. Muitas vezes um paciente não responde bem a um tratamento, e assim acontece com um processo. Equívocos são cometidos e profissionais da saúde são condenados injustamente. O seguro de responsabilidade civil pode te ajudar a evitar todos esses prejuízos. Ele não só indenizará ao profissional da saúde todos os prejuízos com a sua defesa, como também arcará com eventual condenação. Isso significa que, caso o médico seja condenado a devolver algum valor ao paciente ou até mesmo a indenizá-lo por danos morais, o seguro vai efetuar o pagamento para o paciente e o profissional da saúde vai ter o seu patrimônio resguardado. É claro que existe um limite para que a seguradora efetue essas indenizações. E este limite é justamente a primeira preocupação que o profissional da saúde precisa ter ao contratar uma apólice. É necessário que o limite contratado para a indenização seja adequado à sua atividade. É notariamente sabido que determinadas especialidades profissionais possuem maior risco e maiores incidências de reclamações de pacientes do que outras. Por exemplo, os profissionais especializados na área estética. Neste caso, não basta que o profissional contrate um seguro com um limite de indenização baixo. Ele precisa ter um limite de indenização mais alto para que todos os custos com a defesa e eventual condenação estejam abarcados dentro do limite contratado. Então, quando você for contratar o seu seguro de responsabilidade civil ou se você já tem um, adeque o limite de indenização da sua apólice à sua atividade profissional e não corra o risco de ter que pagar o excedente de um eventual prejuízo. Eu vou te dar algumas dicas para quando você for contratar o teu seguro, ou para que você verifique a sua apólice caso você já tenha. A primeira delas, e que é muito importante saber, é que toda apólice possui uma data de retroatividade. O que isso quer dizer? Que todas as reclamações de pacientes decorrentes de atos médicos praticados após a data de retroatividade estarão cobertos pelo seguro, desde que exista uma apólice vigente no momento em que o paciente efetuar a reclamação. Veja, são dois momentos distintos. O primeiro é a prática do ato médico e o segundo é a da reclamação. Vou dar um exemplo prático. Imagine que o profissional contratou a apólice de seguro no ano de 2018 e atendeu um paciente ou praticou um ato cirúrgico no ano de 2019, mas somente em 2023 o paciente ingressou com uma demanda judicial requerendo uma indenização. Neste caso, como todas as apólices foram renovadas ininterruptamente, a retroatividade desta apólice é de 2018. O ato médico foi praticado em 2019 e a reclamação em 2023. O profissional terá cobertura securitária com base na apólice atual, na apólice da data da reclamação. Mas é necessário que ele tenha retroatividade até, pelo menos, a data do ato médico praticado. No segundo exemplo, imagine que o profissional contratou a mesma apólice em 2018,
Mas em 2020 ele resolveu não renovar. E em 2021 ele voltou a renovar essa pólice. O paciente foi atendido por ele e o ato médico foi praticado no ano de 2019, mas a reclamação novamente só veio em 2023. Neste caso, como não houve renovação sucessivas nas apólices, o profissional não vai estar coberto pelo seguro e, infelizmente, vai arcar com um prejuízo. Portanto, a segunda dica muito importante para o profissional é que ele não perca as renovações da sua apólice. E, caso decida mudar de uma seguradora para outra, que tenha certeza absoluta com o seu corretor de que a nova seguradora está garantindo o prazo de retroatividade que ele tinha na seguradora anterior. Eu vou te dar alguns exemplos do que possui cobertura e o que não possui cobertura. O seguro se destina a indenizar o médico de prejuízos que ele tenha decorrentes de reclamações de pacientes. Essas reclamações dos pacientes necessariamente precisam estar ligadas a um ato médico legítimo, praticado pelo profissional e que tenha embasamento na literatura médica. O que isso quer dizer? Que qualquer ato que seja praticado pelo médico e que não diga respeito à medicina em si, não será coberto, pois o médico estará agindo fora dos limites da sua profissão. Um exemplo prático de não cobertura é o médico que promete resultados de tratamento, que sabidamente é proibido pelo CRM. As coberturas do seguro de responsabilidade civil profissional médico funcionam dentro do âmbito administrativo, ou seja, reclamações perante os conselhos profissionais, e judicial, reclamações tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Essas reclamações necessariamente precisam estar ligadas a um ato médico legítimo, descrito em literatura médica. Ou seja, tratamentos inovadores sem respaldo científico não estarão cobertos. Além disso, é importante deixar claro que reclamações relacionadas à publicidade médica e garantia de resultados de tratamento também não terão cobertura. Agora que você já entendeu mais a respeito do seguro de responsabilidade civil profissional, eu vou te fazer uma pergunta. Você tiraria o seu veículo da concessionária 0 km sem antes fazer seguro? Eu acredito que não. Então, por que correr o risco de prejuízos de reclamações de pacientes na sua atividade profissional sem ter um seguro?